Comissão de Legislação Participativa discute a violência policial contra jovens negros e pobres da Baixada Fluminense. Seminário Internacional comemora os 20 anos da TV Câmara e discute o papel das TVs legislativas. E esta edição destaca também: Comissão aprova projeto que fortalece a participação de idosos em políticas públicas. E deputados querem melhorar a distribuição regional dos recursos de incentivo à cultura por meio da Lei Rouanet. Boa noite em Brasília, 8h03. O Jornal da Câmara começa agora. Na semana em que foi divulgado o Atlas da Violência 2017, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara discutiu a violência de agentes públicos contra jovens negros e pobres da Baixada Fluminense. Na audiência foi exibido o documentário Nossos Mortos Têm Voz. Os nossos mortos têm voz! Os nossos filhos têm voz! Com o documentário Nossos Mortos Têm Voz, a Comissão de Legislação Participativa abriu a reunião para discutir a violência na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. São depoimentos de mães que perderam seus filhos numa chacina em 2005. Na época, 29 pessoas foram assassinadas por policiais. Essas práticas, elas não são recentes, ao contrário, né? São práticas que estão ali na formação, né, dos grupos de extermínio, dos esquadrões da morte, dos grupos de matadores na década de 60 e na década de 70. A situação na Baixada Fluminense reforça os números do Atlas da Violência 2017, divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O documento, feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que no Brasil, só em 2015, foram assassinadas 31.264 pessoas com idade entre 15 e 29 anos. A cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 são negras. E no período de 2005 a 2015, 4.262 pessoas morreram durante intervenções policiais em todo o país. Na chacina da Baixada Fluminense em 2005, Luciene perdeu um filho de 17 anos. Ela afirma que a violência na Baixada Fluminense é praticada não apenas por traficantes, mas por policiais, milícias e agentes do Estado. E os familiares sentem medo de denunciar. Os grupos que cometem essas execuções e esses desaparecimentos forçados são grupos, a maioria deles, de agentes do Estado. Então, entram na comunidade toda hora, todo tempo. E se elas denunciam na delegacia, eles na mesma hora ficam sabendo o endereço, quem são, aonde moram. A luta de Luciene hoje é para que ninguém esqueça o que aconteceu no 31 de março de 2005. 13 anos depois, ela faz parte da rede de mães e familiares vítimas da violência na Baixada Fluminense. A gente oferece um atendimento psicológico, que a gente tem um grupo terapêutico, onde a gente faz parte, porque a gente precisa também se sobreviver a isso, né? E também ajuda na parte jurídica quando essas mães querem, porque a gente tem uma rede de advogados ativistas lá no nosso grupo. Os participantes do encontro pediram a criação da Semana Nacional das Mães e Familiares Vítimas da Violência do Estado. Uma maneira de lutar pela memória das vítimas e de pedir justiça. A comunidade da Baixada Fluminense, nos seus mais variados municípios e a partir das suas representações de entidades, vão encaminhar propostas de projetos de lei que possam servir para que a gente faça o enfrentamento dessa realidade tão dura que é o genocídio da população negra no Brasil, aqui nesse caso especificamente do que acontece na Baixada Fluminense. A TV Câmara completou 20 anos em 2018. O aniversário da emissora foi celebrado com a realização de um seminário internacional que debateu diversos temas ligados à comunicação. Um dos painéis destacou os modelos de gestão, programação e linguagem das TVs legislativas.
Especialistas e pesquisadores das TVs legislativas ressaltaram a diferença desses canais em relação às emissoras comerciais. Segundo eles, a cobertura das atividades parlamentares nos canais institucionais deve buscar o equilíbrio dos diferentes pontos de vista e opiniões, a diversidade e também garantir a independência dos jornalistas e profissionais a fim de levar ao cidadão a verdade dos eventos, debates e votações realizadas nas câmaras e assembleias legislativas. Para a doutora em Ciência Política e jornalista da TV Assembleia de Minas Gerais, Raquel Barreto, os canais como a TV Câmara estão proporcionando mais transparência e até mudando a atuação dos parlamentares, especialmente quando há transmissões ao vivo e sem cortes. A gente espera que se vai haver uma votação de impacto, uma discussão de impacto, que eu possa assistir isso pela TV Câmara ou pelas outras emissoras legislativas e para os próprios parlamentares também. Eu acho que eles já contam com isso nas suas estratégias do próprio mandato, não só nas suas estratégias de divulgação das atuações, mas eles sabem que tudo que eles estão fazendo pode ser visto, pode ser acompanhado ali em tempo real. É um investimento válido, porque o ganho de acesso, o ganho de transparência, de publicidade que se tem com essas emissoras é inegável. Outro destaque foi dado às novas tecnologias, que proporcionaram muitas mudanças na TV Câmara ao longo dos 20 anos de transmissões. Além da interatividade com os telespectadores por meio das mídias sociais e da internet, outro avanço na história da TV Câmara foi a criação da rede de canais legislativos. Já são 22 capitais no Brasil, já são 27 cidades no interior do país e estamos em andamento de instalação em 77 cidades, da TV Câmara. E eu tenho certeza que com a audiência que nós estamos tendo desses últimos anos, desses últimos 2 anos, a gente percebe o quanto as pessoas elas estão aprendendo a assistir e gostando de assistir a TV Câmara e tendo essa informação de tudo que acontece aqui dentro e da postura também dos seus representantes aqui na Câmara dos Deputados. Então, essa ação nossa tem permitido essa aproximação do eleitor, do cidadão com a Câmara dos Deputados. Antes a TV Câmara era uma emissora que só estava disponível no cabo, para quem tinha uma TV paga. E hoje é uma TV que atinge 400 mil pessoas, que está em quase 50 cidades de modo aberto e gratuito pela TV digital. Então eu acho que foi um crescimento muito grande. Uma sessão solene no plenário Ulisses Guimarães homenageou nesta quinta-feira os 180 anos da Revolta da Balaiada, ocorrida no Maranhão durante o período regencial no século XIX. O movimento popular contra grandes proprietários rurais recebeu este nome por causa do apelido de uma das principais lideranças da rebelião, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio. A revolta, que é considerada um marco na história do Maranhão, foi marcada pela violência. 12 mil sertanejos e escravos morreram durante os combates. O coral da Câmara dos Deputados abriu a sessão solene cantando o hino nacional. A balaiada foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão no período regencial, no século XIX. A regência, que nasceu com a abdicação de Pedro I em 1831 e se extinguiu com a declaração da maioridade de Pedro de Alcântara em 1840, foi marcada por pequenas e grandes revoltas regionais. É nesse contexto que eclode a balaiada, um movimento eminentemente popular constituído de pessoas do povo, trabalhadores, artesãos, pequenos agricultores, pastores, escravos e quilombolas. Entre os anos de 1838 e 1841, a economia agrária do Maranhão atravessava um período de crise. O algodão, que era a principal riqueza produzida na província, enfrentava forte concorrência no mercado internacional. O produto havia perdido preço e compradores no exterior, e a população pobre sofria com a miséria e a opressão. Surgia a balaiada, que foi diferente de outras revoltas que eclodiram no período regencial. A balaiada foi um movimento contra os grandes proprietários rurais que surgiu da população. Muitas das mazelas que levaram à deflagração da balaiada ainda estão presentes nas regiões mais pobres do país, e em particular no meu estado do Maranhão.
São mazelas que, da mesma forma daquela época, continuam excluindo a população pobre dos direitos que lhes são devidos. Um dos motivos que levou a balaiada à violência era a violência que era cometida contra os trabalhadores rurais, os trabalhadores pobres. E o deputado citou números divulgados recentemente pela Pastoral da Terra sobre assassinatos ocorridos no campo no ano passado. Pelas informações da Pastoral, em 2017, 65 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo, o que faz do Brasil o país mais violento do mundo para populações camponesas. A balaiada não acabou. A balaiada é uma luta sem fim. E essa luta está na mão de cada um de nós. Essa luta não é mais com facão, não é mais com mosquetão. Essa revolta tem que ser e mais forte. Não prego com facão e nem prego com mosquetão. Essa revolta tem que ser feita com o voto, simplesmente com o voto. Essas imagens que você viu aí na reportagem são da exposição Balaiada, a luta sem fim, 180 anos da revolta, que fica aberta ao público até o próximo dia 13. A mostra pode ser visitada das 9 da manhã às 5 da tarde no corredor que dá acesso ao plenário Ulisses Guimarães, aqui na Câmara dos Deputados. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, por 8 votos a 2, derrubar o voto impresso das eleições de outubro. Nesta quinta-feira, o deputado Isalci Lucas comentou a decisão do Supremo. É uma lei que foi aprovada, foi vetado e nós derrubamos o veto por maioria e que o TSE deveria ter se preparado lá atrás, porque não cabe ao TSE falar em orçamento, quem faz orçamento é o Congresso, que não pode contingenciar os recursos. O problema é que nós temos que garantir ao eleitor que o voto dele será computado da forma que ele votou. E o sistema atual não é passivo de auditoria. O voto impresso é para você possibilitar uma auditoria. Eu acho que causará sim uma insegurança sim para os eleitores. Muita gente está acompanhando isso há muito tempo. Não foi bom. Agora, de qualquer forma, nós precisamos garantir no mérito, que só foi suspenso para essa eleição, nós temos que garantir no mérito a possibilidade de auditoria. Porque aquilo que não é passivo de auditoria não é confiável. Produtores de alho reclamaram dos prejuízos causados pela concorrência desleal do produto importado da China abaixo do custo de produção. Foi durante uma audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara. Nos últimos anos, produtores brasileiros de alho investiram em tecnologia para atender o mercado nacional, ainda dominado pelo alho importado. Mas agora estão ameaçados pela concorrência predatória do alho importado da China, que entra no Brasil abaixo do custo de produção por força de liminares da Justiça. Hoje, o maior problema que nós temos, no caso do alho, é com relação às liminares judiciais, concedidas no TRF1 e 2, no Rio de Janeiro. Essas liminares possibilitam as empresas importadoras trazerem o alho sem o pagamento da tarifa que protege a produção nacional. Com isso, o importador tira esse alho abaixo do custo de produção do produtor nacional. Isso é uma prática desleal. O judiciário está expulsando a produção de alho do Brasil. A qualidade do alho produzido aqui no Brasil é considerada uma das melhores do mundo. Mas para os produtores, toda essa dedicação, todo esse esforço não recebe o devido reconhecimento aqui no nosso país. Eles se sentem desamparados. Um desespero total. São pessoas vendendo máquinas para querer cumprir a obrigação do banco. Tem pessoas vendendo terreno, querendo vender terreno. E eu, como presidente da cooperativa e os nossos amigos que têm um pouco mais de experiência lá, a gente incentiva para que eles não façam isso. Porque isso aí é um dever da nação, cuidar disso aí. Porque nós sabemos produzir e eu não sei por que a nação brasileira não cuida desses alhos que vêm sem imposto dos países vizinhos. Em audiência na Comissão de Agricultura, produtores e parlamentares reclamaram que a concorrência desleal ameaça mais de 5 mil famílias envolvidas na produção do alho nacional, além de dar prejuízo de 150 milhões de reais em sonegação fiscal. Segundo eles, alguns importadores estão burlando a legislação por falta de controle do governo. A mercadoria saía da área portuária e fazia a rotulagem, só que
o mapa perdia o controle, porque essas caixas saíam para os CEASAs da vida aí e não tinha controle do Ministério. Agora não, vai ter dentro da área específica da área portuária, o importador que chegar com a caixa fora das normas de rotulagem vai ter que fazer o seu rótulo, fixar 100% nas caixas, e aí sim o Ministério da Agricultura vai autorizar a liberação da mercadoria. Eles pedem para que a Justiça reveja suas decisões. Primeiro uma solicitação dramática aos juízes para que não dê essas liminares, primeiro analise muito bem o impacto que vai ter uma decisão judicial sem medir as consequências econômicas e sociais, que inviabiliza o setor todo. E que essas empresas sejam investigadas pela Receita Federal, porque tem um capital baixo e importam enormes quantidades de produtos que não é compatível com a sua realidade. A Comissão de Cultura da Câmara aprovou um projeto de lei que define critérios para melhorar a distribuição entre as várias regiões do país dos recursos de incentivo à cultura captados por meio da Lei Rouanet. As várias linguagens da cultura divertem, educam, abrem horizontes. Também geram renda para quem aparece aos olhos do público e para quem trabalha numa rede de serviços que vai além da operação dos espaços culturais. Por isso, está na Constituição que o Estado brasileiro deve garantir o direito de produção e de acesso à cultura. E a lei prevê que a distribuição dos recursos públicos seja feita de forma justa entre projetos das diversas regiões do país. Só que é a chamada Lei Rouanet que responde pela maior soma dos incentivos à cultura. E esse dinheiro é distribuído pelas empresas, que descontam dos impostos parte da sua contribuição. Elas também escolhem que projetos vão apoiar e onde vão ser executados. A região Sudeste, o eixo Rio-São Paulo, é o local onde as empresas têm mais investimento. Então, realmente, essas grandes empresas, que são aquelas empresas que detêm a maior quantidade de recursos, elas fazem investimentos muito nessa área, nesses dois estados. Isso também é uma questão. Então, essas empresas realmente querem dar visibilidade na marca ali. A Comissão de Cultura da Câmara aprovou o projeto que fixa critérios para melhorar a distribuição regional dos recursos. Pela proposta, 3/4 do dinheiro da Lei Rouanet serão aplicados de acordo com a população de cada região. E 1/4 dos recursos deve dar prioridade às regiões com menor desenvolvimento cultural. O que nós estamos propondo é uma regulamentação para que haja uma distribuição para todo o país, que não fique concentrado como está hoje nesse eixo Rio-São Paulo. Então precisa ter uma redistribuição, precisa ter mais cuidados com isso e definir esses recursos, com pequenos recursos talvez você atende muito mais gente do que essa concentração que está sendo feita hoje. O relator aceitou uma mudança no projeto que foi aprovada pela comissão. 3 informações vão definir o Índice de Desenvolvimento Cultural, o consumo cultural das famílias, o mercado de trabalho no setor artístico e a presença de equipamentos culturais em cada região. Na hora que você tiver uma distribuição equilibrada desses recursos, nós vamos favorecer toda a indústria cultural, toda a economia em torno da cultura, favorecer os produtores, os artistas e, naturalmente, as comunidades, principalmente das regiões mais pobres do país, como o Norte e Nordeste. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto que fortalece a participação de idosos nas políticas públicas. A proposta altera o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso para fortalecer o controle social que os maiores de 60 anos têm sobre as políticas que os afetam. O projeto assegura, por exemplo, a formação permanente de equipe do SUS para lidar com a população idosa. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara em 2013, mas sofreu alterações técnicas no Senado Federal e voltou a ser discutida. A relatora da proposta aprovada na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa foi a deputada Leandre. O projeto traz significativas alterações, tanto no Estatuto do Idoso como na Política Nacional do Idoso, sobre os aspectos, em especial, do fortalecimento do controle social por parte da pessoa idosa, a cooperação nacional e internacional de experiências a respeito do cuidado com a pessoa idosa e também a questão de estimulação de estudos e pesquisas na formação de profissionais da área da saúde, em especial ao cuidado da pessoa idosa. A proposta segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
E esta edição do Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E amanhã às 8 da noite você assiste à Revista da Câmara. Não perca! Fique agora com as imagens que marcaram a semana aqui na Câmara dos Deputados. A gente volta na segunda. Até lá. Tchau.